Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez no nosso shiurim, na nossa aula, e retornando aqui com o nosso estudo, falando a respeito, iniciamos ali com 144 mil assinalados, e já sabemos que os 144 mil assinalados de Apocalipse capítulo 7 são o povo judeu das 12 tribos de Israel. E nós vemos também que essa Querrilá, essa comunidade, ela creu que Yeshua era Mashiach, porque os apóstolos assim eles faziam, eles pregavam ao povo, mas eles mostravam dentro das escrituras, eles mostravam desde Bereshit até Devarim, até Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio. Também o livro dos Terlim, que era o livro dos Salmos, dos Cânticos, que falava a respeito de Mashiach. E também dos profetas, das passagens de Yeshayahu, do profeta Isaías, de Jeremias e de outros profetas que pregavam, que anunciavam a vinda de Mashiach. Então, aquela Querrilá, naquela época, os judeus do primeiro século, muito até do nosso povo, dos fariseus, dos saduceus, e daqueles que eram doutores da lei, aqueles que tinham a alta autoridade de Israel, eles creram que Yeshua era Mashiach, como nós vemos com Nicodemos, que era príncipe dos judeus, que também era um rabino de Israel, mas também creu na mensagem de Yeshua e creu que ele era o enviado, o Mashiach, o ungido. Então, essa Querrilá, com a primeira pregação do apóstolo Shimon Kefa, do apóstolo Pedro, essa Querrilá foi a 3.000 almas, depois a quase 5.000 almas. Então essa Querrilá, essa congregação, ela começou a se expandir, como diz aqui o versículo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que diz: assim pois, as Querrilot, ou seja, a palavra Querrilot, ela está no plural, no hebraico, e diz: em toda a Judéia, e Galileia e Samaria, e tinha Shalom, e tinha paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Eterno, né? E na consolação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então veja só que essa Querrilá, essa comunidade, ela crescia, se multiplicava, andando no temor de Deus, na Galileia, na Judéia, na Samaria, e dentro ali de Jerusalém, de Jerusalém. Então aquela comunidade estava já se expandindo a sua mensagem, que Yeshua era o enviado de Deus, era o Mashiach, e que Deus o Pai o tinha o ressuscitado, e que ele estava vivo, e que ele se ocultou, mas que ele voltaria para estabelecer o seu reino como Mashiach. Então essa comunidade, ela começou a se expandir, ela começou a se encher de muita gente. E nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, vai falar sobre o centurião Cornélio, que foi ali o primeiro goim, o primeiro estrangeiro que creu na mensagem de Yeshua e fez a sua conversão àquela comunidade, àquela primeira Querrilá. Olha só, ele era um romano, mas ele creu. E diz a Bíblia que havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, olha que ele era religioso. Ele e todos da sua casa eram tementes a Hashem, eram tementes a Deus, e davam muitas esmolas ao povo. Que povo? O povo judeu, o povo de Israel. E orava constantemente a Deus. Ou seja, um goi que ele amava o povo de Israel, que ele era temente ao Deus de Israel, já está dizendo Deus de Israel, e também ele dava esmola, ou seja, o que ele fazia? Ele fazia um ato de tzedakah. O que é tzedakah? Tzedakah é um ato de justiça, não é esmola, é tzedakah, é um ato de justiça, de você matar a fome de alguém, de você ajudar uma pessoa. Você está estabelecendo justiça no mundo, você está fazendo uma boa ação
tanto para você mesmo, como também para aquela pessoa em a qual você está ajudando. Então isso se chama Tzedakah, um ato de justiça. Então Cornélio e toda a sua casa foram os primeiros a adentrar essa comunidade. Eles eram goi, eles não eram judeus, eles eram gentios, né? Mas através da visão de Kefa, do apóstolo Kefa, né? Shimon Kefa, que diz que no dia seguinte, lá no versículo 9, no dia seguinte, entrando, estavam em viagem e se aproximava da cidade pelo meio-dia. E Kefa, Pedro, subiu ao terraço da casa para fazer a sua terrilá, ou seja, a sua oração, né? A sua terrilot, a sua oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam, caiu em estase e viu o céu aberto, e desceu uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas quatro pontas, e nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Kefa, levanta-te, Pedro, mata e come. E disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou segunda vez, dizendo: o que Deus, Hashem, purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Então, veja só, Kefa teve essa visão. E aquela visão representava o quê? Aqueles animais que estavam ali eram animais que um judeu ele não poderia comer pela lei lá de Levítico capítulo 11. Então, Kefa, Pedro, ele era um judeu, ele não poderia comer. Mas ele disse assim: como comerei eu coisa imunda? Aí o Eterno, Hashem, disse: olha, não digas, não fales coisa algum, ou imunda, porque eu o santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Então, o que era essa visão que Deus estava mostrando a Kefa? Era o gentil, era o goi, era que a mensagem seria levada também para os gentios, ser levada também para os goim. Então, o que acontece? Pedro entende a visão, e aqui a Bíblia diz que ele vai se direcionar até a casa de Cornélio. E quando ele está lá na casa de Cornélio, né, ele prega lá para Cornélio, ele traz a sua mensagem para Cornélio, ali em Cesareia. Cornélio, que estava esperando, tendo convidado todos os seus parentes, amigos mais íntimos, quando Pedro estava a entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para o adorá-lo. Olha lá. E Pedro, porém, ergueu-se dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se do estrangeiro ou ir na sua casa. Ou seja, um judeu, ele nunca vai se sentar com um goi para tomar uma xícara de café. Um judeu, principalmente o judeu ortodoxo, ele nunca vai fazer isso. Mas a mensagem de Yeshua, a mensagem do Eterno, tinha que ser anunciada também para os goim. Então Deus queria mostrar aqui para Pedro que eles também, os goim, eram importantes para Deus, né? Eram importantes para Deus. E diz a palavra que ele dá o seu discurso, né? Ele fala da visão, ele conta ali da visão, e ali de repente, a Bíblia diz: e os fiéis que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiravam, vendo que o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, era derramado também sobre os pagãos, né? Ou seja, sobre os gentios. Então a mensagem de Pedro ali, as suas orações, aquilo que ele foi testificar, falar também ali para a casa de Cornélio. Então Cornélio adentra a comunidade judaica da época, porque essa congregação, essa comunidade era uma comunidade judaica. Eles guardavam o Shabat, eles tinham a lei da Kashrut, né? Que a Kashrut significa comer o alimento segundo a Halahá, a lei judaica, ou seja, segundo aquilo que estava lá em Levítico, dos animais impuros e dos animais que não eram impuros, dos animais que eram kasher, quer dizer, apropriado, e dos animais que eram treif, que não se podia
comer. Então, o povo judeu, até os dias de hoje, ele tem essa diferença, né? Não come porco, certos animais também, até do mar, né? Só come peixe que tem escamas, com barbatanas e tudo e etc. E aí vai. Então, o povo judeu, ele é dessa forma, ele é assim, vivendo a Torá, cumprindo os mandamentos divos, que é aquilo que Deus ele determinou, aquilo que Deus ele falou. Então, essa comunidade ela está crescendo, mas quando chega lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, vai se falar sobre um assunto muito importante. Por quê? Porque essa comunidade, o primeiro goi foi Cornélio, toda a sua família. Então a mensagem se estendeu também para os goim. Então essa estava entrando na comunidade judaica, do judaísmo da época, os não judeus estavam adentrando. Então estava todo mundo junto, judeu e gentil, judeu e gentil. Então, o que foi que os apóstolos eles perceberam? Por quê? Porque houve ali alguns homens, que diz a Bíblia, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte, lá em Atos capítulo 15: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, chegou uns judeus para os goim, né? E disseram assim: olha, vocês têm que fazer a Brit Milá. O que é a Brit Milá? A Brit Milá é um pacto que Deus fez com Abraão Avino, que é a circuncisão, né? De tirar o crepúsculo de todos os machos desde o seu, dali do 8º dia do seu nascimento. Então se devia fazer ali a circuncisão em cada criança, e ali também nos dias de Abraão, até o próprio Abraão, que já é velho, mas fez a Brit Milá. E aí, desculpe, esses judeus, eles estavam dizendo: olha, ô Goi, você que não fez ainda a Brit Milá, a circuncisão, você precisa fazer a circuncisão para você se salvar. Você só vai ser salvo se você fizer a Brit Milá. Né? Então houve essa contenda, né? Essa contenda no meio da Querrilá naquela época, e ali se originou-se então uma grande discussão de Shaul Rachalia, do apóstolo Paulo, de Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fosse tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões ali em Jerusalém. Ou seja, eram os apóstolos e os Zaquim, os anciões, né? Aqueles que eram os mais experientes da comunidade, né? Os mais velhos da comunidade, seria fazer essa assembleia geral com toda a comunidade. Então, o que foi estabelecida naqueles dias para os goim? Por quê? Porque mandamento dos judeus, os mandamentos, as 613 preceitos da Torá, são para os judeus. Deus deu também leis para os goi. Deus também deu leis para os gentios. E quais são as leis para os gentios? Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Aqui no capítulo 15 do livro de Atos, capítulo 15, no versículo 20, Paulo e os apóstolos anciões, eles decretam